Bom dia, meus senhores. Estou indo hoje para o meu segundo help, tá? Vamos ver se hoje já vou estar mais craque. Eu vou falar pra vocês depois, tá bom? Eu não vou gravar porque eu não sei se pode gravar, como eu falei pra vocês. Fica bastante fiscal andando pelo mercado, então eu não sei se pode gravar, tá? Mas eu vou ver como é que vai estar hoje, se vai ser o mesmo plantão, se é as mesmas pessoas, tá bom? Como é que foi o meu segundo atendimento. Dia desse deu tudo certo, né? Vamos embora. Quase chegando no mercado já. De casa até aqui eu gasto mais ou menos meia hora, tá? Eu saí 11h05, agora já são 11h27. Eu deixei minha filha na babá, que é na mesma avenida, né? E tô a caminho. Falta um pouquinho de tempo já. Falta um pouquinho, uma caminhada, faltam 5 minutinhos ainda andando até chegar dentro do mercado. Mas é isso, mais tarde eu volto pra falar pra vocês como foi, tá? Beijos!